Santidade, o caminho que conduz à vida. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Agora, eles costumavam chamar isto a segunda definitiva obra da graça, santificação. Santificação está correto. Um vaso tem que primeiro ser apanhado, recolhido. Ele está cheio de lama. Ele está justificado porque o homem o recolheu. A próxima coisa, ele tem que ser limpo e esfregado. A palavra santificar significa limpo e posto de lado para serviço. Mas posto de lado para serviço não significa que você está em serviço. Mensagem O Selo de Deus, parágrafos 264, 265 e 266. Muito bem, tivemos a leitura da palavra e uma leitura maravilhosa que nos traz grandes ensinamentos. Hoje nós vamos falar sobre o caminho que conduz à vida, santidade, a etapa mais difícil da caminhada cristã. Esta é a etapa que entra 1 em 1 milhão. Quando os israelitas saíram do deserto, saíram 2 milhões de pessoas. Se contarmos os homens, são 600 mil homens. E daqueles 600 mil, tivemos 2 homens que conseguiram passar por este caminho, atravessar este caminho até o final para chegar na terra prometida, Josué e Caleb. Ao todo, foram 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Mas de homens, nós temos 600 mil homens e somente 2 conseguiram entrar na terra prometida. O resto caíram naquela fase da caminhada, na fase da santificação, na fase do deserto. Amigos, irmãos, eu estou por certo que a época que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, de pastores charlatões, mercenários, divorciados nos púlpitos, pastores com mais de um casamento, de igrejas que possuem um grande poder aquisitivo muito grande. As igrejas são possuidoras de poder aquisitivo. As pessoas só pensam em dinheiro, de falsas adorações e falsos adoradores. Do mercado da fé que está aí, eu estou por certo que encontrar uma pessoa que consiga ultrapassar este caminho, viver uma vida de santidade como a Bíblia requer, como Jesus Cristo disse, sede santo porque eu sou santo, está difícil. Está difícil de agora para frente encontrar pessoas que realmente queiram ter uma vida separada, uma vida com Deus, viver em comunhão com Deus. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Eu não vou parar de pregar, vou continuar pregando porque isso depende, a minha alma ser salva, depende que eu avise para o pecador do perigo que ele está. A Bíblia nos ensina que em Ezequiel diz que se o sentinela não avisar o ímpio do perigo que ele está correndo e o ímpio morrer, sua alma vai para o inferno. Estou falando com minhas palavras. Sua alma irá para a perdição, mas eu vou requerer a alma desse ímpio em você que não avisou para ele. Agora, se tu avisares o ímpio do perigo que ele está correndo, e ele não quer saber, ele não faz nem de conta disto, ele simplesmente ignora, então o ímpio vai morrer, vai para o inferno, mas tu salvaste a tua alma. Eu vou continuar pregando no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, na rádio, e vou colocar na minha cidade a caixa de som pregando o evangelho em cada ponto da cidade,
porque diante do juízo final o povo saberá que houve um homem aqui na minha cidade, onde eu pude alcançar as pessoas, que pregou a palavra revelada, pregou a palavra verdadeira e chamou as pessoas para a santidade. Se você não quer, isto é um problema seu, mas o meu dever é te avisar do perigo que você está correndo. Muito bem, veja só, bom, eu quero falar sobre isso aí. Santidade, esse caminho que conduz à vida, é a etapa mais difícil da caminhada cristã. O deserto é que simboliza esta etapa. Você vai ver que desertos são lugares áridos, lugares difíceis. Eu sei que a etapa mais difícil da caminhada, no entanto, é a etapa onde existe mais milagres. É a etapa dos murmuradores, mas também é a etapa onde os milagres de Deus se faz presente, como nós podemos ver no deserto com os israelitas. Foi a etapa onde houve mais milagres, onde o poder de Deus foi mostrado na vida daqueles homens. Embora o poder de Deus tenha sido mostrado, eles caíram no deserto porque não creram, foram incrédulos e caíram um por um. Mas aqueles que conseguiram ultrapassar esta fase da caminhada, durante 40 anos, a etapa mais longa, eles chegaram à terra prometida, Josué e Caleb. Esta é a fase em que ecoa as pessoas são coadas, porque são poucas as pessoas que querem viver uma vida separada. E ser santo é ser separado, posto para o serviço do Senhor. Mas veja, na minha leitura que nós fizemos aí, na leitura que tivemos, nós temos o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De uma coisa certa, a santidade é um produto da verdade. Sem a verdade você não tem a santidade, porque é necessário você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e você vai pondo em prática aquela verdade que você conheceu. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Um cristão, ele é transformado pela renovação do entendimento. A cada momento que ele vai conhecendo a verdade, ele vai colocando aquilo em prática e ele vai se tornando mais santo, mais separado deste mundo, separado para o serviço de Deus, para a obra de Deus. Então observe, sem a verdade você não chegará à santidade. Como uma pessoa pode conhecer o nome de Jesus, pode receber esse nome, se ele não conhecer o batismo verdadeiro? Se não for revelado para ele que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Como este nome vai ser invocado sobre ele? Já que este é o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome que toda família nos céus e na terra toma. Se este é o nome poderoso que expulsa demônio, que faz todas as coisas, e você precisa receber este nome, então tem que ser revelado para você uma verdade. Que verdade é esta? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou me deter neste tema, mas esta é a verdade que você precisa conhecer para poder começar a viver uma vida separada para Deus. E este é o primeiro passo, é aceitar Cristo, receber um arrependimento sincero que produz a convenção e ser batizado da forma correta. Este é o primeiro passo da caminhada. Já que nós temos 3 fases para um novo nascimento, as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Justificação é o processo que ele te torna justo, te arranca do mundo, te arranca do lamaçal de pecado e esquece de todos os pecados que você cometeu no passado. Como é que procede isto? Com arrependimento sincero, um arrependimento sincero. Não é um convencimento, não, é um arrependimento genuíno. Porque um espírito quebrantado e um coração compungido, um coração arrependido,
não desprezará o Deus. Deus não resiste, Deus recebe isto. Ao se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você foi justificado. Ele te tornou inocente de todos os crimes que você praticou. De agora para frente você vai lutar para uma vida de santificação. Você vai buscar a santidade. Então, esta é a segunda etapa agora do caminho. É a santidade. E sem a verdade você não tem a santidade. E sem a santidade você não verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O profeta William Branham diz: este é o caminho. Sem este caminho você não verá o Senhor. É necessário passar por este caminho de santidade, ser santo para poder você ver a Deus. Uma vez que quando você é justificado, é como você tirar um copo. Se você encontrasse esse copo debaixo, imagina que você encontrasse esse copo debaixo de um galinheiro e você arrancasse esse copo ali das fezes do galinheiro. Bom, o segundo passo que você iria fazer com este copo era lavar o copo. Arrancar o copo do galinheiro é arrancar o pecador do lamaçal de pecados. Suponha que esse copo seja eu e você. Ao arrancar este copo do galinheiro, você foi arrancado do lamaçal de pecado, da lama, do mundo. Agora precisa tirar o mundo de você, precisa tirar as fezes do copo. E para fazer isso tem que ser pela lavagem com água. Com água você vai limpar o copo. Então, como é que se procede a santificação? Pela lavagem da água pela palavra. Você será lavado pela palavra. Agora, só deixando aqui, abrindo um parênteses. A justificação é pelo sangue e a santificação também é pelo sangue, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Veja, justificação é pelo sangue, santificação também é pelo sangue. Por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Então esta santificação também vem pelo sangue. Mas vamos lá. Precisa-se da verdade para produzir a verdadeira santidade, a santidade pura. Não é uma santidade forjada, não. É uma santidade pura. E com esta santidade pura, você verá o Senhor. Deixa eu te dar um exemplo. O mensageiro da sexta era, Wesley, John Wesley, foi revelado para ele que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Para Lutero foi revelada a justificação pela fé. Para Wesley foi revelado que precisava caminhar mais um pouco mais e ser santificado. Então aquelas pessoas anglicanas que aprenderam com Calvino, uma vez salvo, salvo para sempre, tinha deles que tinha 5 mulheres. Ah, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que quiser. Wesley chegou e disse: se você continuar com essa conduta, você vai para o inferno. Eles diziam: uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, então eu posso agora ter 5 mulheres, porque uma vez salvo, salvo para sempre, eu sou predestinado para a vida eterna. Então, eu não vou me perder. Aí Wesley chegou e disse: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Se você continuar nessa conduta, você vai parar diretamente no inferno. Então precisa-se conhecer a verdade para se ter uma vida de santidade. Então veja, é desta maneira. Então veja só, esta é a etapa do deserto. É a etapa dos grandes milagres, como eu falei na introdução. É a etapa na qual de 600 mil homens, 2 conseguem passar por ela. Observe, é coado.
São poucos aqueles que conseguem vencer esta etapa. E você não vai escapar desta etapa. Nem mesmo Moisés e Jesus escapou dela. Eles tiveram que ir para o deserto para ser santificado. Embora nós sabemos que Jesus era o próprio Deus em carne humana, mas ele teria que passar por esta etapa para nos dar exemplo que também nós iremos passar pelo deserto da vida, pela santificação. É a etapa que você deve ficar sozinho e passar a ser santo. Viver uma vida separada. Se o mundo não quer, se as pessoas não querem, se o povo da igreja não querem, eu quero. Eu quero viver uma vida separada. Vamos lá. Então, quando os israelitas saíram do Egito, debaixo do sangue, cruzaram o Mar Vermelho, isto é justificação. Justificação vem pelo sangue. Então, o cordeiro que foi morto e o sangue colocado nos umbrais das portas, ali estava o sinal que evitaria do anjo da morte entrar naquela casa. Então, debaixo daquele sangue, aquele sangue que livrou eles da morte, eles cumpriram os requisitos daquilo que o profeta falou. Deus chegou para o profeta e disse: Moisés, diga ao povo que pegue um cordeiro macho de 1 ano sem defeito e deveriam matar este cordeiro e comer a carne deste cordeiro à noite e colocar o sangue nos umbrais das portas. E eles cumpriram aqueles requisitos e saíram às pressas do Egito debaixo do sangue. O sangue como sinal. Cruzaram o Mar Vermelho, chegaram de frente do mar. Deus mandou eles acampar de frente do mar porque Deus iria abrir o caminho. Quem abre o caminho, quem mostra o caminho e quem faz o caminho é Deus. Homem nenhum faz caminho para você chegar ao céu. Então eles chegaram de frente do mar, o caminho estava oculto, Deus abriu o caminho, Deus mostrou o caminho, Deus fez o caminho para eles. Eles passaram por aquele caminho no meio do mar. O mesmo caminho que foi a salvação para Israel foi a destruição dos egípcios. Lembre-se, Jesus disse: eu sou o caminho. Veja, o caminho não é feito por homem. Jesus é Deus manifestado em carne humana. Ele era o caminho, Emanuel, Deus conosco, sendo o caminho, a única maneira de chegarmos a Deus. Então quem faz o caminho não é os homens, é Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Esse mesmo caminho que é Jesus, ele é salvação para uns e condenação para outros. O mesmo caminho que foi salvação para Israel foi condenação, foi destruição para os egípcios. É duro? Jesus é salvação para uns e condenação para outros, porque ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Então, quando eles cruzam o Mar Vermelho, justificação, então eles vão para o deserto. Agora, no deserto, eles gozam de grandes milagres. O poder de Deus está ali. Eles chegam a Mara, onde as águas são amargas e Deus transforma aquelas águas amargas em doce. Aquela água que era uma água amarga foi transformada em uma água doce. Um milagre maravilhoso ali. Eles chegaram a Elim e ali estava 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde eles acamparam, sombra e água fresca. Então eles viram água brotar da rocha, eles viram o maná no amanhecer e cordonizes à tarde, no entardecer. Então gozaram de grandes milagres. O maná durou 40 anos, todos os dias no amanhecer, exceto no sábado, estava lá o pão do céu caindo, o pão que tinha todos os alimentos, os nutrientes necessários para o seu corpo. As suas vestes não envelheceram, as suas sandálias não se acabaram, não envelheceram. Mais um milagre, o milagre do suprimento, Deus trazendo suprimento para o seu povo. Trazia um pão do céu que já vinha pronto para eles se alimentar ali no deserto. Mas esta é a etapa dos murmuradores. Esta é a etapa daqueles que murmuram e vão cair no deserto.
Esta é a etapa daqueles que retrocedem e não conseguirão chegar, cairão ali mesmo. Esta é a etapa mais difícil, é a etapa de espíritos imundos. 8 espíritos alojar naquela casa que está varrida, vazia e ornamentada. Como diz a Bíblia, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos para habitar. Não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa, que está varrida, vazia e ornamentada. A minha casa saiu o cigarro, a bebida, as festas, a prostituição, mas não preencheu aquela casa. Ele não conseguiu chegar a uma santidade pura e verdadeira. Não conseguiu preencher aquela casa com o Espírito Santo. Então o espírito imundo volta com mais 7 e habita ali. O último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Você pensa que ele vai sair da igreja? Vai não, ele vai continuar dentro da igreja como um religioso, mas perdido. Que tristeza, gente. A pessoa está como um religioso, mas perdido. Então veja só. Essa etapa é a etapa de receber espíritos imundos. Se não passar por ela e colocar o morador, porque a próxima etapa da caminhada cristã é receber o Espírito Santo. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que é receber o Espírito Santo. Não é falar o xalamahai, o xalabachou, não, e dizer que tem o Espírito Santo. Não, e sua vida ser ser uma má testemunha aí no mundo. Não. Receber o Espírito Santo é receber a própria natureza divina. É quando você tem conseguido vencer todos os conflitos internos da sua vida. Porque justificação é Deus te tirando do mundo. Santificação é Deus tirando o mundo de dentro de você. Muitas pessoas saíram do mundo, deixaram o cigarro, a bebida, as festas, os vícios, a prostituição, os adultérios, deixaram. Mas não conseguiram resolver tirar o mundo de dentro deles. Muitas pessoas saíram dos campos de futebol, mas não tiraram o futebol do seu coração. Não se santificaram. Então muitas pessoas saíram do mundo, deixou o cigarro, a bebida, o adultério, as festas, mas dentro dele tem conflitos interiores. Aquela pessoa tem uma natureza de serra elétrica. Aquela pessoa tem dentro dela conflitos que precisam ser arrancados. Tem pecado que precisa ser arrancado. Então esta é a fase da santificação, de resolver todos os conflitos internos que há em sua vida. É uma fase difícil. Tem pessoas que saíram do cigarro, da bebida e das festas. Saíram, mas continuam com o mesmo temperamento egoísta, temperamento grosso, temperamento mau. Continua um temperamento dentro dele que precisa ser transformado, precisa ser arrancado este mau temperamento. Os conflitos internos precisam ser arrancados. O meu maior inimigo, William Branham disse, é William Marion Branham. Sou eu mesmo. Meu maior inimigo é José Gutenberg de Souza, então tem que resolver os conflitos entre José Gutenberg e José Gutenberg. Entre eu mesmo. Para poder essa nova natureza habitar dentro de mim. A terceira fase é a natureza de Cristo habitar em você. Aí você passa a ser selado. Quando as pessoas não conseguem passar pela santificação, seu último estado fica pior do que o primeiro. Porque agora aquele espírito imundo que saiu volta com mais 7 e a pessoa fica ali como um religioso dentro da igreja, não resolveu os seus conflitos internos e continua com o mesmo temperamento, vai parar diretamente no inferno. É duro ter que dizer isto. Eu não tenho que ser mole de pregar a verdade, eu não tenho que ser um frango de granja com medo de pregar a verdade, não. Eu tenho que pregar a verdade, tenho que ter espinhaço para isso. Então veja só. Eu quero concluir aqui a minha reflexão. Então esta etapa é a etapa difícil. Olha que o tabernáculo tinha 3 átrios. Ou melhor, tem 3 compartimentos.
átrio, santo lugar e santíssimo lugar. O átrio é a justificação, o santo lugar a santificação e o santíssimo lugar, o batismo com o Espírito Santo, onde a Shekinah, a glória da Shekinah, a coluna de fogo descia. Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Átrio, o caminho. Santo lugar, a verdade e a vida, o santíssimo lugar. Você vai ver que no átrio poderia entrar qualquer pessoa, várias pessoas. No santo lugar era selecionado só os sacerdotes, mas no santíssimo lugar só podia entrar o sumo sacerdote. Olha como vai coando, como vai diminuindo as pessoas conforme o compartimento vai diminuindo as pessoas. Porque se você consegue passar pela santificação, passar pelo santo lugar, o que resta para você é o terceiro átrio, é onde está a vida. No primeiro átrio está a luz natural. No segundo átrio, santificação, está a luz superficial, que era a luz do candelabro que o sacerdote mantinha acesa. Mas no terceiro átrio tinha luz sobrenatural. A luz de Deus. Isso é tremendo e maravilhoso. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passa pelo caminho, chega na verdade, santo lugar e entra na vida. Na vida eterna, porque quando você consegue chegar ao terceiro compartimento, você tem vida eterna, porque ali está a vida do próprio Deus. Isto é maravilhoso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos ajude. Quer ver a Deus? Seja santo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo que nós temos dois pastores como cabo eleitoral. Aqui na minha cidade tem pastor que é cabo eleitoral. Tem deles que corre vaquejada. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil de mercadores da fé, de tantas coisas. Para chegar a uma vida santa na presença de Deus é difícil, mas não é impossível. Serão poucos que chegarão a passar por esta segunda fase da caminhada. Que Deus nos ajude. Shalom. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.